seleção, ele perdeu a convocação da seleção do Tite, agora perdeu a convocação da seleção do Ancelotti. É um jogador azarado, né, Berna? Não sei outro termo para adjetivar o que acontece com o Pedro. Sem dúvida, é um jogador que sofreu 2 lesões de ligamento cruzado anterior, né? Uma, como você bem disse, no Fluminense, a outra num treino da seleção no ano passado. O Fluminense ele quebrou o pé, né? Ele sofreu ligamento cruzado anterior também. Não lembro se ele quebrou o pé. Ele teve ligamento cruzado anterior. Ele teve 2 dessas. É a lesão mais séria que o jogador pode sofrer, né? Não me lembro do pé. Pode até ter... Não estou lembrado. E agora, essa bomba atômica, como você definiu, né? Uma bomba atômica. É a notícia do mês, eu acho, né? Até a final da Libertadores, porque é um jogador que vinha se recuperando, fazendo um esforço para se recuperar da fratura no antebraço, sofrida naquele jogo contra o Racing no Maracanã, e tinha programado até um retorno, não ao campo talvez, mas no banco de reservas, na partida contra o Red Bull Bragantino no próximo sábado, né? E aí acontece isso, ele sofre uma lesão muscular, como relatou a Jéssica, na coxa esquerda, na parte anterior, lesão muito complicada, e assim, é um milagre se ele estiver em campo no outro sábado, sem ser esse o outro. Seria overtraining? Excesso de carga, de treinamento? Não me pareceu, Kaká, até porque ele ficou um tempo só treinando na academia por conta da lesão no braço, né? Então, ele não estava treinando tanto no campo. Uma fatalidade. Uma coisa, como mais você uma, bem disse, mais uma cara azarado. Precisa se benzer. Puxa vida, que coisa, né? Porque não condiz com a categoria, com a qualidade do futebol que ele tem, né? Ele é muito talentoso, o principal atacante do Flamengo, talvez, e um dos grandes do futebol brasileiro no momento. E aí veremos como o Filipe Luís vai conseguir contornar essa situação. Porque é o único centroavante de área realmente confiável que ele tem à disposição. Tem o Juninho, mas é muito difícil contar com o Juninho numa final de Libertadores. Vai ter Bruno Henrique. Vai ser o Bruno Henrique. Tem como opção... Depois, o Plata está suspenso também, não pode jogar. Depois até a gente vai dar uma olhada, visualmente vai ficar mais claro para quem está em casa quais são as opções. Mas é difícil suprir essa ausência num jogo tão importante. E o Pedro foi extremamente decisivo no último confronto entre Palmeiras e Flamengo no Maracanã, em que o Palmeiras subiu marcação, marcou alto e o recurso do Flamengo foi o Rossi usar uma bola longa visando o pivô do Pedro. O jogador com essa característica o Flamengo não tem elenco. E você vê o julgamento do Bruno Henrique no STJD poderia causar um problemaço para o Filipe Luís, porque se o Bruno Henrique é suspenso, sem o Plata e sem o Pedro, ele ia jogar com o Juninho ou uma improvisação. Mas assim, ele não estaria automaticamente suspenso na final da Libertadores. Havia um trâmite, né? Se ele fosse suspenso aqui no Brasil, a CBF tinha que mandar um ofício para a Conmebol, que ia analisar essa história. Então, não necessariamente ele estaria fora da final da Libertadores. Automaticamente, não era algo automático. E no Campeonato Brasileiro, o Plata pode jogar, ele está suspenso. Na final da Libertadores. Não, e ontem nós ainda projetamos a seleção do Ancelotti com o Pedro, que mudaria completamente o paradigma do ataque, porque passa a ser um 9 de ofício. Mas é extremamente frustrante, né? Porque você está falando de um jogador que faz uma diferença absurda, ele em forma é o melhor centroavante do Brasil. A gente ouve aí, o treinador vai poupar no jogo X para tentar de alguma forma segurar alguns atletas e o cara estoura no treino. E de um cara que não necessariamente, logo que ele voltar, ele já vai conseguir desempenhar no melhor nível dele. É muito complicado para qualquer atleta, quando ele se machuca, retomar o melhor nível e o melhor ritmo de jogo. Mas no caso do Pedro, especificamente, se a gente for observar os momentos em que ele se machucou e as atuações seguintes, a volta dele... Tem uma grande atuação contra o Corinthians, por exemplo, mas depois ele teve muita dificuldade para embalar. Lesões diferentes, é verdade, mas isso pode, digamos, minar o que possa ser o primeiro semestre do Pedro. Semestre chave para a convocação ou não dele para a Copa do Mundo. A próxima será em março. Jéssica, com relação aos outros jogadores emprestados às seleções, o Flamengo conseguiu repatriá-los para o jogo de logo mais, não? A expectativa é de que eles se juntassem ao elenco agora à tarde, né, no Ninho do Urubu, e viessem agora às 18 horas
junto com a delegação que estava já no Ninho concentrada para o jogo. Eu já estava aqui conectada com vocês, não sei nem se já saiu a lista de relacionados, mas a lista desses atletas, né, que estavam fora por conta das convocações da data FIFA, ela é grande. Os gringos, por exemplo, tem o Arrascaeta, o Varela, o Vinha, o Carrascal, o Plata, e aí com o Brasil estavam o Alexandro e o Danilo. A questão é que o Danilo seria até um pouco mais útil na zaga, porque o Léo Ortiz não está recuperado de problema físico, então o Danilo, se tivesse condições de uma última avaliação, ele viria para o jogo já entre os titulares, mas é um atleta que também precisa, né, daquela última análise da condição física. O Alexandro, mais difícil, iniciaria entre os suplentes no banco de reservas. A Arrascaeta também é outro que seria primordial, né? Até porque a sombra dele, Carrascal, também era guardado para fazer essa última análise. O Cebolinha chegou a ser testado ali numa posição parecida, né, como camisa 10, mas a primeira opção mesmo do Felipe Luiz é poder utilizar o Arrascaeta caso ele tenha condições de jogo, senão o Carrascal. E aí o Cebolinha ele aparece numa outra função nesse time, até pela possível ausência do Plata. Então, o Flamengo, digamos assim, está muito mais com dúvidas, né? Muito mais pendências nesse time do técnico Felipe Luiz com relação ao mandante, que é o time que com o Zubeldia aqui no Maracanã soma 6 jogos e 6 vitórias. Está invicto como mandante sob o comando do argentino e também não sofreu nenhum gol. Hoje o Zubeldia tem a volta do Martinelli e aí é time 100%, ele pode contar com todo mundo à disposição e vai mandar a campo o que tem de melhor. O Fluminense está querendo uma vaga direta na Libertadores e também, é claro, jogar uma aguinha no chope do Flamengo, fazer com que esse possível título do Campeonato Brasileiro escape entre os dedos, né, Cacá? E a torcida do Palmeiras é tricolor desde criancinha. O torcedor do Palmeiras vai torcer, já sabendo o resultado do jogo do Palmeiras, que começa às 7h30. Já a gente vai fazer contato com o Caio Capato, que está no Allianz Parque, mas já sabendo o resultado, vai acompanhar o jogo do Fluminense. Quais são os times prováveis, Jéssica? Vamos a ele, começando pelo Flu, então, que é o mandante no jogo de hoje. Fluminense, como eu falei, sem muito mistério, né? O Fábio, Samuel Xavier, o Thiago Silva, o Freitas e o René na lateral esquerda. Martinelli voltando de suspensão na dupla de zaga com o Hércules e o Lúcio Acosta completando o meio-campo, e aí na frente o Serna, o Canóbio e o Everaldo. O Cano e o Manuel são os únicos aí no departamento médico. Uma ótima notícia também é o retorno do Paulo Henrique Ganso, pelo menos aos relacionados. Estava se recuperando de um problema na coxa, um longo período também de tratamento, mas está de volta e vai ficar no banco de reservas como opção. A gente vai já direto também para o time do Flamengo, né? E aí, como eu falei, com algumas dúvidas. O goleiro é o Rossi, na lateral direita hoje Emerson Royal. E aí a dúvida na zaga, como eu falei, tem o João Vitor com o Danilo também de possibilidade. Léo Pereira e o Ayrton Lucas, então, na lateral esquerda. Saul, e aí outra boa notícia, né? O Jorginho recuperado de problema físico também é uma opção, completando ao lado do Saul, que deve começar, mesmo que o Jorginho esteja recuperado, o Pulgar essa tarde. E aí, na frente, Luiz Araújo, Samuel Lino, Cebolinha e Bruno Henrique. Isso contando, né, com os atletas. Então, ainda não passaram por essa última análise, como eu falei. O Flamengo está saindo do Ninho do Urubu, agora praticamente está no trajeto para vir aqui para o Maracanã e não estariam à disposição. E aí, no DM, o Pedro e o Alan, né, que está se recuperando também de problema físico e ainda não fica à disposição. Junto deles, o Léo Ortiz, mas o Léo Ortiz não está nem machucado, já está na fase de transição, consegue treinar com o elenco. Quem sabe ele fica à disposição para o jogo do final de semana diante da equipe do RB Bragantino. O Flamengo é o líder, 71 pontos no total. O Fluminense é o 7º, tem 51, Cacá. Muito bem. Jéssica, bom trabalho para você, muito legal as informações. Pena que a essa hora a gente não tem ainda os times, porque eu fico imaginando o que passa na cabeça do Felipe Luiz dentro do ônibus nesse momento. Beijão, Jéssica, bom trabalho. Um beijo para vocês, bom programa. Muito bem. Ô Berna, o paciente quando chega para ser tratado pelo médico, o médico tem que fazer um exame chamado anamnese. Essa anamnese deve estar sendo feita dentro do ônibus do Flamengo com os jogadores
que foram chegando. Entra aí todo mundo, vamos pro Maracanã. E aí, Arrascaeta, quanto tempo você jogou lá? Você tá bem para entrar em campo como titular? E aí vai um por um ali. Deve estar uma loucura a cabeça do Felipe Luiz nesse momento. Se colocar o Arrascaeta, eu acho um crime, porque ele jogou quase 70 minutos ontem, nos Estados Unidos, contra o time da casa, né? O jogo foi na Flórida. Se estourar Se estourar um abraço. Então, eu não vejo a menor possibilidade do Arrascaeta jogar, por exemplo. E os outros? Carrascal jogou 9 minutos na partida contra a Austrália, em Nova York. Acho difícil. De repente, ele é relacionado e entra no segundo tempo. Varela não jogou, né? Ficou no banco da seleção uruguaia. Vinha jogou um tempo. Mas o Vinha vem sendo pouco utilizado pelo Felipe Luiz, não seria titular de nenhum jeito. Ayrton Lucas deve ser o titular hoje. Danilo jogou 45 minutos ontem, né? Ele entrou depois do intervalo contra a seleção da Tunísia. Muito difícil que jogue. Ele veio no avião da Leila, não? Não, vieram em voo de carreira. Ele e o Alexandre. Voo de carreira. Saiu de Paris, vai chegar... Que horas são? Já chegou. E quem estava nos Estados Unidos também? Não, quem estava nos Estados Unidos vem em voo fretado, pelo próprio Flamengo. Mas é uma maluquice, né? Vamos combinar que... Não dá, né, cara? Não dá. Sobrenatural. Não dá pra colocar. Pô, Arrascaeta jogou quase 70 minutos. Fez até um gol de bicicleta maravilhoso contra os Estados Unidos. Mas não tem condição, né? E agora, diante dessa questão do Pedro, não pode estourar pra ninguém. Como não tem condição você jogar na data FIFA e logo após a data FIFA, né? É um crime contra essas equipes que estão disputando o título da competição. Com certeza. Né? Não tem